orando, intercedendo, orando pelos meus filhos. Então eu ia levantando um pouquinho, escrever, voltei a escrever os 2 novos livros que eu estou escrevendo agora. Escrevi um pouquinho todo dia, que eu não tinha feito por muito tempo, e sabe, era, nossa, esses encontros com Jesus maravilhoso, era incrível. Mas essa foi a primeira semana, eu estava tipo, mas eu estou com uma vida tão agitada, até na quarta, quinta dia, eu estou, ok, tá legal, mas e agora? Mas, ok, eu terminei isso. Então, terminei essa primeira semana, então fui para a cidade de Zahrluka, onde eu estou discipulando um cara lá que é um lutador profissional. Ele não é do UFC, mas aquele boxeio, estilo Rocky Balboa, sabe? É um cara que eu conheci. Então não me pergunta como eu entrei nesse, né? Todo lugar que eu vou, parece que Deus coloca lutadores, sabe, da minha vida. Eu nunca fui nem um fã antes, mas faz parte do que eu faço hoje. Então eu desci lá, passei a semana com esse cara, esse alemão, que era a semana da luta dele. Então eu fiz lá, a gente orou todos os dias, estava lá, passou a semana da luta. Então eu estava levantando no dia seguinte e eu iria para Munique. E eu estava indo para Munique. Naquele dia eu iria ficar 3 cidades lá perto, Stuttgart, Munique e Ulm. E nessas 3 cidades resolvemos as coisas. Eu conheci uns pastores lá e sabe, ter contato com a galera. Mas amanhã que eu estava saindo, eu já tinha feito reserva, já tudo. Eu levantei, o Espírito de Deus falou para mim: não vai. Não vai. Eu estava saindo para ir. O Espírito falou: não vai. Mas eu conheço a voz de Deus. E eu estava meio triste, porque eu pensei, agora, lá que eu tenho amigos, eu tenho contato com o pessoal e tal, mas Deus falou, eu cancelei a reserva, mudei de trem, fui para outra cidade, eu fui para Polônia. 3 dias depois, foi aquele atentado, tipo, o cara atirando todo mundo lá no shopping, bem Munique, exatamente a cidade, exatamente a área que eu iria estar. E Joana estava brincando, com certeza você iria estar no shopping, né? Mas foi uma coisa tão nítida, a forma que Jesus deixou isso, e não fui lá. Então eu fui lá para Colônia, e lá em Colônia é um lugar que eu sinto um chamado, mas eu não conheço ninguém lá. E eu comecei a sentir uma certa resistência, uma resistência espiritual. E eu estava lá, então, várias coisas aconteceram durante uns dias. Eu estava lá, passei uma semana lá. Então eu subi para uma cidade do norte só para passar 2 dias com um amigo meu que é brasileiro, que pastoreia uma igreja lá, e ele está fazendo um evento, uma escola de futebol para criança. Então fui lá para uma força, né, estar junto com ele. Nesse dia mais é um evento que ele faz do ano. Então eu fui lá, passei uns 2 dias com ele, e no domingo, o culto de domingo lá na igreja, uma coisa muito interessante aconteceu, porque aquela semana que Deus não me deixou ir para Munique e me mandou de volta para a Colônia, eu tinha passado umas certas, sabe, conflitos na minha mente, né? Voltando a pensar, o que eu estou fazendo aqui, gente? Não conheço ninguém aqui, eu estou nesse estádio, meu alemão é muito ruim ainda, quase não sabe, não tem ninguém para falar, a única
começou, eu falo a semana toda, a caixa do supermercado, sabe? Então eu estava tipo, meio com um conflito, sentindo meio isolado, sabe? Mesmo? Sabe? Eu acho que todos nós então, tipo, tem uns 40 mil muçulmanos lá na rua, fazendo uma manifestação, né? Coberto com tudo isso lá, essas bandeiras de Turquia, sabe? Eram coisas meio... Eu estava, será que é isso? Eu vou para essa igreja lá no Monte do Paris. Essa igreja do meu amigo, ele é brasileiro. E entrei no culto, sabe? A igreja, eles me chamaram para frente, vai mudar para a Alemanha, receber eles, oraram por mim e tal. Mas então no final, eu vi, e atrás, bem atrás de mim, onde eu estava sentado, foi um homem africano, sabe? Negão mesmo, forte, bem. E ele falava aquele inglês com sotaque africano. Falava inglês, mas deve ser, sei lá, do Congo, Uganda, um lugar assim, eu não sei. É interessante, porque depois eu descobri, ninguém sabia quem era esse homem. Ninguém sabe de onde ele veio. Ninguém nunca viu ele antes na vida. Ele apareceu nesse culto. Depois ele falou para mim, eu estou morando aqui na Alemanha agora, eu estou passando numa igreja pequena, numa cidade, aqui, eu acordei de manhã, Deus me mandou vir para cá. Ele falou, eu creio que eu venho cá por causa de você. Então ele começou a orar por mim, e ele começou então a profetizar para mim. Ele começou a falar umas coisas assim, o Senhor queria que você soubesse, você que se sente sozinho, você que está nessa cidade sozinho, você que está sentindo isolado, como tivesse todo mundo esquecido de você. Mas o Senhor está dizendo, você está sozinho, porque eu coloquei você escondido. Você está escondido porque eu escondi você. Mas em poucos dias de agora, no lugar onde você está escondido, seu nome vai ser conhecido por causa do poder de Deus. E o poder de Deus e os milagres que vão estar liberados através das suas mãos. Você se tornará famoso. Então ele falou uma coisa interessante, eu nem sei se eu falei isso para você, mas ele falou, e parte disso tem a ver o que você está trazendo para a Alemanha. Eu vejo você com sua equipe liberando um novo som sobre a Europa. Esse mover de Deus, é o mover de Deus, mas tem a ver com um novo som que vai espalhar por toda a Europa, sabe? Eu comecei esse cara, então daqui a pouco eu virei para ele, pus as minhas mãos sobre ele, orei por ele, e nós estamos aqui, nós estamos numa igreja na Alemanha, que eles são não só como a igreja do Brasil, mas no chão aqui, eu estou aqui chorando. E foi assim. Então, o cara sumiu. E eu nunca mais vi ele, ninguém nunca mais viu ele. Ele só apareceu lá. Então, eu voltei para a cidade, agora pelo menos renovado e confirmado no Senhor. Mas aconteceu que nesse momento, então eu voltei e eu comecei a falar, porque eu reconheci que havia uma resistência espiritual, havia uma resistência no espírito. Então liguei para o Dan Duque, que é meu pai espiritual, está falando, ele falou, eu tenho certeza que lá
sabe, uma das potestades e principados do lugar, eles conhecem quem você é. Então eles querem ir lá para desanimar você, para afligir você nos seus pensamentos e coisas. Então foi uma coisa, porque isso abriu um diálogo entre eu e meu pai espiritual, porque todo mundo que conhece a gente, né, nós somos adoradores e tal, sabe, pai, mas abriu um assunto então entre nós a respeito de batalha espiritual que seja genuína. Porque hoje, sabe, é uma coisa que esse negócio de guerra espiritual tem ficado tão esquisito, mas tem tanta coisa acontecendo lá que o pessoal chama de batalha espiritual, o nome do demônio, e é isso que é potestade daqui, sabe? É muita coisa que simplesmente não é bíblico. Inclusive, na minha pesquisa, no ano passado, eu tinha feito uma aula na nossa escola da Bíblia, que por acaso nossa escola da Bíblia está aberta agora para matrículas. Se você não fez a escola ainda, estamos abertos agora mesmo para matrículas. Eu acho que por mais de 3 dias. Então, talvez se alguém gostaria de fazer parte da escola agora, é o momento de entrar. Nós abrimos 2 vezes por ano. Mas eu tinha feito para a escola um curso a respeito de batalha espiritual e o que é genuíno. E o que, porque é um assunto que tem tanto abuso, porém é uma coisa que nós sabemos que existe. E a conclusão que eu cheguei, quando eu fiz uma análise bíblica de escola de batalha espiritual, é que a Bíblia fala mais para nós, o posicionamento de batalha é mais defensiva do que ofensiva. Inclusive esse negócio, não, nós vamos aqui, eu vou atacar o potestade sobre mim na manhãada. Será que é o seu chamado de atacar o principal ou potestade sobre a cidade de Pinhões? Sabe, uma dessas coisas foge um pouquinho do que a Bíblia fala. A maioria do que a Bíblia fala é a respeito da armadura. A armadura é o que? É defensiva. E coloque aqui o escudo, capacete, sabe, essas coisas assim. Então fala e quando você tem feito tudo para permanecer, permaneça. A Bíblia em inglês fala feito tudo para ficar em pé. Então, permanece em pé. Ou seja, é uma postura defensiva. E eu creio que a maior parte de guerra espiritual na vida cristã, a maior parte é isso, é defensiva. Mas entrando nesse novo momento, na minha vida, na minha caminhada, e as coisas que eu estava enfrentando, as coisas que eu estava também sentindo, então eu estava também falando com Dan, e nós tivemos observado que parece que muita gente que faz parte de nossa família espiritual, muita gente que está ligado, conectado, estão todos passando quase pela mesma coisa. Muitas pessoas, sabe, com finanças travadas, muita gente com finanças travadas. E o Dan falou comigo, Mark, eu não quero parecer estranho,
Mas eu creio sinceramente, porque aquilo que nós estamos fazendo, nosso ministério e tipo outros ministérios ligados com a gente, nós estamos fazendo um efeito nesses últimos dias para o espírito de anticristo se levantando, e terrorismo e revolução sexual e tudo isso de promover o espírito de anticristo. E nós, em nosso ministério, nossa tribo espiritual, está fazendo uma coisa que está danificando o reino das trevas, e por causa disso existe uma resistência no mundo espiritual contra pessoas que estão ligadas conosco. Existe uma guerra. Parte tem a ver com coisas, dificuldades, rompendo coisas, mas parte tem a ver especificamente numa área financeira. Será que alguém entende o que eu estou falando hoje? Alguém aqui tem sentido uma resistência? Eu creio que esta noite nós vamos terminar o que nós começamos ontem, que nós vamos romper. Nós vamos romper. Então isso, sabe, desenvolveu na minha vida, no meu ministério, nos últimos 2 meses, uma pesquisa pessoal de ok, eu sei que, sabe, a maioria de nossa guerra, nossa batalha é defensiva, ficar em pé, resistindo, colocando a armadura. Mas eu creio que por alguns de nós também é o momento da gente ficar agressivos, de uma agressão espiritual para áreas em nossas vidas que parece que não rompem. E isso tem a ver muito com finanças, mas também com muitas outras áreas. Outras áreas de vida, que chegou o momento que nós que temos pregado, ministrado, adorado, que temos feito tanta coisa por tanto tempo, chegou o momento da gente se levantar e reclamar a nossa vitória, de se levantar como homens e mulheres de Deus e pegar a nossa herança. E eu creio, porque, meus amigos, eu não quero nem entrar em tudo isso hoje, mas o espírito de anticristo e perseguição e tribulação, essas coisas são uma realidade que estão espalhando ao redor do mundo. Talvez a gente vê aqui no Brasil um pouco menos, mas está aqui também. Sabe, cristão. Quem é um verdadeiro cristão não é bem visto hoje em dia. Não é bem visto. E está cada vez mais piorando. E essas coisas estão acontecendo. Estamos chegando aos tempos do fim. Então Deus está equipando um povo neste momento que sabe se levantar, executar as armas que estão nossas e ganhar uma vitória. E eu estou aqui para anunciar para vocês: chegou o momento de nós ganhar nossa vitória. Aleluia. Agora, então, o que eu fiz nesses dias? Eu levei o tempo para ir nas Escrituras e identificar quais são os nossos maiores armas de ataque. Sabe, nós entendemos que muito tem a ver com apenas defesa.
apenas ficar posicionado com a armadura. Mas existem alguns momentos que a gente precisa realmente lançar o ataque para pegar aquilo que pertence a gente. Vamos lá, alguém diga amém. Existem momentos que a gente precisa lançar ofensivo para pegar aquilo que nos pertence. E eu creio que neste exato momento Deus está desafiando a gente por causa disso. Então eu olhei nas Escrituras para ver umas coisas específicas. E eu vou só ler os versos para vocês. Isaías 52. A introdução aqui. Desperta. Desperta. Diga comigo, desperta. Lembra em Efésios capítulo 4 também fala: despertam do que dormes. Eu creio que esse momento para nós, talvez um de nós ficamos meio acomodados e daqui a pouco deixamos o inimigo roubar aquilo que nos pertence sem nem perceber muito daquilo que aconteceu. Mas a palavra de Deus é: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te dará a luz. Efésios 4, agora Isaías 52, 1: desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião, a tua fortaleza, veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Você está vendo o que esse verso está ensinando? Existe um momento, sabe, existe um momento que é necessário para a gente se levantar, tomar posse. Não, eu mesmo vou sacudir o pó de mim, eu mesmo vou tirar o nó da minha garganta, eu mesmo vou agir e tomar posse daquilo que é meu. Vamos lá, diga amém. Diga: eu vou pegar a minha porção. Diga: eu quero o que me pertence. Eu quero a promessa do Senhor na minha vida. Meus amigos, eu quero que vocês saibam, e eu falei isso ontem, mas vale a pena repetir. Sabe, aqueles que são fiéis na casa do Senhor, fiéis com suas finanças, fiéis com o seu trabalho, você sabe, Deus deseja abençoar a sua vida, porque Ele sabe que à medida que você está abençoado, o reino dele, a obra dele também está abençoada. Você precisa renovar a sua mente e entender: isso é o desejo que Ele tem para a sua vida. Ele quer te abençoar, Ele quer te prosperar, mas às vezes Ele está esperando você se levantar e executar aquilo que já está na sua mão para fazer. Você sabe uma coisa? Agora, o bom pai, bons pais ensinam o filho e tal. Existe um momento que eles estão lá fazendo todo o rango, né, para a criança, fazendo isso, mas chega uma certa idade, não. Vai você na geladeira, pega uma coisa para comer. Você não é mais bebê, você já sabe se cuidar aí. E o bom pai deseja que o filho aprenda a cuidar dele mesmo.
para que ele pode ser independente, para que ele pode crescer, ter uma família. É a mesma coisa com Deus. Sabe, durante uma época, quando você é um crente bebê, Deus fez tudo para você. Ele sempre te cuidava de todo detalhe, tá? Mas quando você chega a um certo nível de maturidade, a esperança de Deus, então, meu filho cresceu. Agora ele já sabe onde está a geladeira espiritual. Ele já sabe onde está a provisão da família. Ele já sabe ir lá pegar aquilo que é dele. E meus amigos, o Senhor está esperando por nós levantar e pegar a porção que nos pertence. Aleluia, aleluia, aleluia. Isaías 64, 7. Isaías 64, verso 7. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte. Aqui é a palavra de novo. Que se desperte. Sabe, muito disso da vitória, muito disso de só se despertar e reconhecer quem você é, quais são os seus direitos e pegar a sua porção. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha. Te desperte e te detenha. Então hoje, você sabe, eu não sou um cara que sempre vai falando a respeito de guerra, de batalha. Mas, meus amigos, eu sei que existe um momento que a gente tem que se levantar e pegar aquilo que nos pertence. Hoje eu quero que você entenda bem. Eu continuo até hoje, eu creio, a maioria de nossa postura pertence a esse assunto de batalha espiritual. A maioria de nossa postura é defensiva, simplesmente permanecer vestido na armadura de Deus. Mas existem momentos quando o inimigo está tentando roubar de você, que você tem que se levantar e atacar. Quais são esses armas de ataque? Segundo Coríntios 10, 3 e 4. Pois vivendo na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas. As fortalezas são aqueles lugares que o inimigo tem, de qual ele tem um lugar seguro que ele consegue lançar ataque. Então, se você continua nesse próximo verso, ele fala assim, levando cativo todo pensamento ao obediente de Cristo. Então, a primeira arma de ataque que nós temos contra o inimigo é uma mente correta, uma mente com pensamentos corretos, pensamentos alinhados com as Escrituras. E nós não estamos vivendo em medo, nós não estamos vivendo, mas nós temos uma mente alinhadas com aquilo que a Bíblia ensina, e todo pensamento está alinhado e obediente a Jesus Cristo. Maior arma de ataque, primeira arma de ataque que nós temos é simplesmente isso. Como que você está pensando? Quais são os seus jeitos de pensar durante o dia? Você está pensando, não, mas eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que eu não, tem gigantes.
lá na terra. Eu não sei, sabe, é tão grande. Não. A arma de ataque é o que não. Eu levo os meus pensamentos cativos. Espera aí. Deus é capaz. Deus é capaz. A situação parece fútil, a situação parece impossível, mas Deus é capaz de fazer na minha vida aquilo que Ele prometeu. Ele prometeu que Ele supre todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas. Vamos lá, alguém? Sabe, é uma mente correta, algum jeito de pensar. E meus amigos, eu falo isso com temor e tremor, falando para vocês, porque eu sei que todos nós temos jeitos de pensar, baseados na forma de nossa criação, baseados nessas situações que aconteceram, baseados nas circunstâncias ao nosso redor, baseados em coisas que nossos pais falavam ou nós vimos na vida. Todos nós temos jeitos de pensar, mas se você está pensando de uma forma negativa, como o homem pensa no seu coração, assim é. Então a primeira coisa, primeira arma que você tem contra o inimigo é uma mente correta, é pensamentos alinhados biblicamente. E você não deixa só todo pensamento ficar rolando na sua mente, mas você escolha: esse pensamento eu aceito, esse pensamento eu rejeito. Eu escolho não pensar nesse pensamento. Meus amigos, essa é a maior coisa que você pode fazer. Não, eu sei que está tudo parecendo impossível, está tudo parecendo que está tudo ó, mas eu sei porque Deus me prometeu. Eu sei que eu sou um filho do rei, e eu sei que Ele vai cuidar de mim. Aleluia. Segundo Coríntios 10, verso 7, fala assim, e a maioria das versões em português não mostra esse verso do jeito que realmente é, mas em uma versão, eu acho que era a tradução brasileira, que fala assim, verso 7 é uma forma de uma pergunta, que fala assim: olhais para as coisas segundo a aparência? É uma pergunta. Olhais, verso 7, olhais para as coisas segundo a aparência? Ou seja, você está olhando, sabe, o exterior, você está olhando pelas coisas naturais? Ou você está olhando com olhos espirituais? E é isso que Deus iria nos perguntar hoje. Olhar, você está olhando da aparência das coisas? Ou não? Você tem que olhar pela fé. Você não pode olhar na sua conta bancária. Não, você tem que profetizar para a sua conta bancária. Sabe, é outra coisa, é outro jeito de viver. Efésios capítulo 6, verso 11. Todos nós conhecemos: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então ele vai lá listando todas essa, capacete, o estudo e tal, mas então ele menciona uma só arma de ataque. Verso 17: tomai também o capacete de salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica do Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então está dizendo, ele vai listando todas essas coisas, cinturão,
breastplate, couraça, capacete, sabe todas essas coisas, mas ele menciona uma coisa, que é a arma de ataque: a espada. Aleluia! A espada do Espírito. Você tem a espada do Espírito, que é o que? A palavra de Deus orando. A palavra de Deus orando. A palavra de Deus orando. Ou seja, você ore a palavra de Deus. Meus amigos, é uma das coisas mais fortes que você consegue fazer. É uma coisa: oh Deus, me dá isso, me dá aquilo, eu queria isso, eu queria aquilo, lá. Esse tipo de oração não tem poder nenhum. Mas orando a espada do Espírito, a palavra de Deus orando. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor cuida de todas as minhas necessidades. Da onde está a minha provisão? Isso é a palavra de poder. Isso é orar e ver resultados. Isso é o tipo de oração que produz o resultado. Orando a palavra. Isso é a espada, a arma de ataque. A arma de ataque do Senhor. Eu tenho uma promessa. Vou continuar com isso, porque tem outro que está relacionado. 1 Timóteo, capítulo 1. Primeiro Timóteo 1:18. Essa admoestação te dirijo, Timóteo, filho meu. Aqui é um pai espiritual dando conselho para o filho espiritual dele. E ele fala assim: de acordo com as profecias de que foste objeto, para que por elas pelejas uma boa peleja. Então isso está relacionado com essa espada, mas é outra forma, é com as palavras proféticas, com as promessas que o Senhor deu para você. Também essas são armas de ataque. O Senhor me falou, o Senhor me prometeu que eu iria ver isso, que eu iria ter esse ministério. O Senhor me prometeu que isso foi a minha porção. Agora, onde está a minha herança? Onde está a minha porção? Eu estou querendo, eu estou clamando por minha porção, porque o Senhor já me prometeu. Pelejando, guerreando, através das suas profecias, através de palavras proféticas que você recebeu, através de coisas que Deus te prometeu, as promessas que Ele deu, usando isso como armas de ataque, armas de ofensa. Aleluia. Mais um. Joel capítulo 1, verso 12. Joel 1:12. A vide secou, e a videira definha. A romeira também, a palmeira e a macieira, sim. Todas as árvores do campo se murcharam, pois a alegria esmoreceu dos filhos dos homens. O que eu estou indo com isso?
perdendo a alegria, os filhos dos homens, os homens e mulheres de Deus perderam a alegria, e o que aconteceu? A vide secou, figueira definha, palmeira também, palmeira, sabe, todos os frutos começam a murchar. Por quê? Porque você perdeu a alegria. Isaías 12, verso 3, lembra? Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Como é que você tira água da fonte de salvação? Com alegria. Oh, será que você não está entendendo o que eu quero dizer nessa noite? Meus amigos, a alegria é uma arma de ataque que você tem contra o reino das trevas. Porque, sabe, a alegria do Senhor é a sua força. Vamos lá, amém? Eu acho que você precisa entender uma das maiores armas de ataque que você tem é a alegria do Senhor, que você não tem. Não. Pode parecer que tudo está dando ruim, mas a minha alegria está completa, porque eu já sei que Jesus é o Senhor, porque eu já sei as promessas que eu tenho na minha vida. Eu não estou olhando pelas coisas acontecendo ao meu redor. Minha alegria vem do Senhor, e eu continuo na alegria do Senhor, porque eu sei para onde eu estou indo. Aleluia. Então, meus amigos, eu estou dizendo isso para vocês, porque nesses dias eu tenho certeza que Deus está chamando nós para romper. Deus está chamando você para romper. Sabe, uns está chamando para romper, para enviar como missionários para as nações. Outros Ele está chamando para enviar como evangelistas nas ruas. Outros Ele está chamando para romper, para ser grandes empresários que vão financiar grandes obras de missões ao redor do mundo. Mas o Senhor deseja que você rompe, e Ele já te equipou com tudo que você precisa para romper. Nunca esquece uma coisa que o Dan sempre fala. Ele falou: Mark, tudo que você precisa na vida, tudo que em toda a sua vida, tudo que você vai precisar, você já tem. Todos os recursos, todas as finanças, todos, a unção, tudo você já tem agora. Só que é na forma de uma semente. Uma forma de uma semente. Meus amigos, essa noite eu quero dizer para você: tudo que você precisa já está dentro de você. Tudo que você precisa, você já tem. Tudo que você precisa para todos os anos de vitórias e coisas, sabe, você já tem, na forma de uma semente. Então, meus amigos, se prepare, se prepare, se prepare, se prepare, porque está chegando o seu momento de rompimento. Suas armas de ataque: uma mente correta, uma mente que seleciona os pensamentos que eu vou deixar rolar aqui. Não é todo o pensamento que entra, não. Seleciona os pensamentos que estão aqui. Aquela espada da palavra de Deus orando, com o qual você fura o inimigo quando ele tem atrás de você. Terceiro, pelejando, guerreando
através das palavras proféticas e as promessas de Deus na sua vida. E a quarta coisa, a alegria do Senhor, que é sua força em meio de todas as circunstâncias. Essas são suas armas de ataque para ganhar a vitória. Amém? Vamos ficar em pé.